Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Léa, professora de língua portuguesa, e aqui são as correções das atividades que foram enviadas no dia 29 de março, portanto, numa segunda-feira. E eu estarei com essas correções juntamente com vocês. Peço que acompanhem e corrijam aquilo que se achar necessário. Então, vamos lá? Então, a atividade número 1, ela dizia o seguinte: classifique os substantivos abaixo em simples, composto, comum, próprio, primitivo ou derivado, tá? Então, vocês deveriam estar colocando se o substantivo em destaque, ou seja, se o substantivo de cada alternativa era simples, composto, comum, próprio, primitivo ou derivado. Lá na A, o substantivo em destaque é João, tá? Então, o que vocês colocaram aí em João? Então, vamos lá. Vocês colocaram aí simples, composto, comum, próprio, primitivo ou derivado? Colocaram o quê? Próprio. Isso mesmo. Então, João é um substantivo próprio, tá? Vou dar voltar um pouquinho aqui. Vou pegar uma ferramenta de comentário, tá? Opa, só um pouquinho. Vou pegar uma ferramenta de comentário e vou colocar aqui para vocês, tá? Então, João é um substantivo próprio. Certo? Estão entendendo aí, né? Por que é um substantivo próprio, professora? Porque é um substantivo que é genérico, ou seja, o João só tem ele, é um nome. Então, diante de nomes, diante de países, diante de cidades, todas essas questões têm a ver com substantivos próprios, tá? Então, vamos lá para o próximo. A palavra estado. Qual é o tipo de substantivo da palavra estado? O que vocês acham? Isso, substantivo comum. Opa, vamos voltar aqui. Por que, professora, substantivo comum? Porque, diferentemente de João, que é genérico, a palavra estado não é uma palavra genérica, é uma palavra, tipo assim, a palavra estado, ela designa diversos outros tipos de coisas, tá? Ela não é uma palavra específica. Vamos para a próxima palavra. A palavra livro. A palavra livro, qual é o tipo de substantivo que vocês colocaram aí? Simples, muito bem. Substantivo simples. Por que, professora, substantivo simples? Porque tem apenas um radical. O que é radical, professora? Quer dizer que é uma palavra apenas, tá? Se fossem duas palavras, um exemplo, beija-flor, seria ainda simples? Não, seria substantivo composto. E a palavra couve? A palavra couve também é um substantivo simples, muito bem. Também substantivo simples. Agora, já a palavra couve-flor continua sendo simples? Não, por quê? Porque nós temos aí dois radicais, ou seja, duas palavras. Então, nesse caso, o substantivo é composto, certo? Vamos continuar. Próxima página. A palavra ferro. A palavra ferro, nós temos aí primitivo. Por quê? Porque a partir da palavra ferro, nós teremos origem de outras palavras, tá? Como ferradura. Já a palavra ferreiro, nós temos uma palavra derivada. Por que derivada? Ou seja, derivado.
Por que derivado, professora? Porque justamente a palavra ferreiro, ela originou-se da palavra ferro. É por isso que ela é derivada, certo? Lá na questão número 2, eu tenho o seguinte, tá? Relacione as duas colunas. Então, vocês deveriam relacionar, tá? Com a classificação dos substantivos. Então, vocês colocariam 1 se fosse comum, 2 se fosse próprio, 3 se fosse composto, 4 coletivo e 5 se fosse derivado. A palavra ano, ela é comum, ela é próprio, composto, coletivo ou derivado? O que vocês acham? Vou deixar vocês pensando um pouco. Aí, novamente, a palavra diário, a palavra Paris, aí temos mais lá. A palavra passatempo e a palavra bola. Então, agora que vocês pensaram, vamos lá. Então, a palavra ano é um substantivo coletivo, tá? É o conjunto de meses. Então, o conjunto de meses é o ano, certo? Então, por ser um conjunto de meses, então nós temos aqui um coletivo, certo? Então, ela é 4, coletivo. A palavra diário é um substantivo derivado. Derivado, professora, mas por que derivado? É derivado justamente porque... Opa, só um pouquinho. Foi errado. É derivado justamente porque vem da palavra dia, tá? E Paris? Paris é um substantivo próprio por se tratar de um nome de uma cidade, certo? Então, vamos lá. Paris, substantivo próprio. A próxima palavra é a palavra passatempo. Nós temos lá a palavra passatempo, com 2 radicais. Se tem 2 radicais, ou seja, 2 palavras, seria um substantivo composto. Então, vamos colocar lá substantivo composto. E a palavra bola é um substantivo comum. Simples, né? Comum, simples. É um substantivo comum. Certo? Na questão número 3, vamos lá. Sublinhe os adjetivos, tá? Então, agora eu vou usar aqui uma outra ferramenta para estar sublinhando os adjetivos. Deixa eu só trocar de cor, vou colocar a cor vermelha, já que eu estou usando esse tipo de realce, tá? Então, vamos lá. Na A, Tom chegou ansioso à velha casa. Primeiro, vamos recordar o que são os adjetivos. Adjetivos são aquelas palavrinhas que designam qualidade de um ser, ou não, né? Ou de objeto, de um ser, seja ele animado ou não, ou inanimado. Então, vamos lá. Tom chegou ansioso à velha casa. Então, nessa frase, quais são os adjetivos? Então, nós temos aqui ansioso, tá? Por que ansioso, professora? Porque é a característica do Tom. E nós temos aqui velha, que é a característica da palavra casa, tá? Casa, velha, Tom, ansioso. Na B, os meninos ingleses encontraram ladrões perigosos. Então, onde é que estão os adjetivos aqui? Nós temos a palavra ingleses, que designa a palavra meninos, e nós temos a palavra perigosos, que designa a palavra, ou seja, que qualifica a palavra ladrões. Na letra C, havia um ladrão espanhol cavando o chão com uma ferramenta antiga. Então, nós temos aqui espanhol, tá? Que qualifica ladrões, ladrão, no caso. E nós temos a palavra antiga, que qualifica a palavra ferramenta. Na D, o garoto permaneceu atento à conversa. Aqui nós temos a palavra atento, que qualifica o garoto. E a comida japonesa é muito saborosa. Nós temos aqui japonesa, que é a característica da comida.
E nós temos saborosa, que também é a característica da comida. Então, a comida ela é japonesa e ela ainda é saborosa. As águas frescas do rio lembram um delicioso banho. Então, nós temos lá frescas. Só um pouquinho. E nós temos delicioso. E nós temos delicioso, tá? Frescas, qualificação da água. E banho, a qualidade. E delicioso, a qualidade do banho. Pessoas apressadas vão para o trabalho. Nós temos aqui apressadas, que é a qualidade das pessoas. As misteriosas sombras provocaram medo. Nós temos aqui misteriosas como adjetivo. A luz clara da lua clareia os caminhos à noite. Nós temos aqui luz clara. Podia ser luz escura, luz média, mas é luz clara. As nuvens brancas e formosas passeiam pelo céu. Então, nós temos aqui brancas e formosas, certo? Então, esses são os adjetivos destas frases. Na próxima, temos acá ainda. As estrelas brilhantes enfeitam o céu. Então, nós temos aqui brilhantes. Tá. Agora, nessa próxima, vamos voltar para outra ferramenta. Nós temos aqui, complete com os artigos o ou a e faça a correspondência. Então, nós temos aqui um exemplo aqui. Nós temos a cabeça. Vou pegar a ferramenta aqui. Aqui seria novo comentário, né? A cabeça. Opa, deu certo. Só um pouquinho. A, né? Então, é completado com a cabeça. Então, cabeça. Nesse caso, a cabeça. O que significa? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o A, dar um Ctrl C. Então, nesse caso, cabeça significa parte do corpo humano. Então, nós vamos colocar aqui que parte do corpo humano é a. Agora aqui, o cabeça, vamos colocar lá, o cabeça, quer dizer que é o líder do grupo. Então, nós vamos pegar aqui a B e colocar aqui, ó. Então, líder do grupo seria o B. Aí vem lá, a grama. Aqui é a grama. Seria o quê? Capim, não é isso? Então, vamos pegar aqui a letrinha C e colocar aqui em capim. Então, a grama refere-se a capim. Agora, o grama. Vou colocar aqui o. O grama tem a ver com medida de peso. Então, vamos pegar aqui o D e jogar aqui para a questão de medida de peso. D. Agora, a rádio. Vou completar aqui com o A. Então, a rádio seria estação transmissora, que é o E. E o rádio seria um aparelho transmissor. Só um pouquinho, voltou aqui. Então, o rádio seria o aparelho transmissor. Então, a gente vai aqui na ferramenta e colocar o comentário, tá? Então, essas são as correções. Corrijam aí no caderno de vocês, tá? Não esqueçam de fazer as correções e me reenviar para mim, tá? Que eu já corrigi, mas eu preciso das respostas corrigidas. E eu desejo a vocês um bom dia.